2, 3 testando 1, 2, 3 Isto é Rádio Livre. Mormon. No ar transmitindo atrás das linhas inimigas episódio desta noite os apóstolos LDS viram Jesus. Na igreja LDS há um grande contingente de membros que tem uma forte convicção de que os apóstolos LDS têm, em fato, visto Jesus Cristo. Se você me perguntasse essa pergunta há 30 anos atrás, os LDS apóstolos viram Jesus, eu teria lhe dado um sim sem ressalvas, e eu não acho que estou sozinho nessa crença desde aquela época. No entanto, meus sentimentos sobre o assunto mudaram, para onde não só não tenho tanta certeza de que os apóstolos LDS viram Jesus, tenho certeza de que eles não viram. É um fenômeno estranho na igreja que tantos membros acreditem que os apóstolos LDS viram Jesus quando, na verdade, nenhum deles afirmou para ver Jesus. A igreja LDS é conhecida por ter membros que acreditam no que os líderes dizem simplesmente porque os líderes dizem isso. É por isso que existem ditados na igreja como quando os líderes falam isso, o pensamento foi feito, e também quando os líderes falam o debate acabou, e você pode ter seus próprios problemas com esse tipo de situação. Obediência cega ao que um líder diz simplesmente porque um líder diz. Isso, no entanto, é um passo adiante. Isso é uma situação onde não são os membros acreditando no que os líderes dizem, simplesmente porque eles dizem que é o que os membros acreditam, apesar do fato de que seus líderes não dizem. Isso quer dizer que uma coisa é acreditar em algo só porque um líder diz que é verdade, é outra coisa inteiramente acreditar em algo, apesar do fato de que os líderes não dizem isso. Este episódio vai explorar esta questão de por que esse fenômeno existe na igreja hoje. E eu fiz muita pesquisa e coletei uma série de pontos de dados que podem nos ajudar a entender por que essa situação existe. Começamos com o fato de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem 12 apóstolos. Na verdade, 15 quando você conta os 3. Apo está na primeira presidência, mas há um quórum de 12 apóstolos na igreja. Quando uma igreja afirma ter apóstolos que vêm com muita bagagem do Novo Testamento, o que pode ser o motivo pelo qual muitas igrejas não afirmam ter apóstolos, sabemos que em o Novo Testamento Jesus escolheu 12 apóstolos que o seguiram e fizeram parte de seu ministério, e depois que Judas caiu, e depois que Jesus foi crucificado, o primeiro ato dos apóstolos em Atos capítulo 1 foi se reunir e escolher um novo apóstolo para tomar o lugar de Judas. Em Atos capítulo 1 versículos 21 e 26. Também dá as qualificações do novo apóstolo e os antecedentes que ele tinha que ter. E aqui está o versículo, vou ler rapidamente. Por isso estes homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o mesmo dia em que ele foi arrebatado de nós. Um deve ser ordenado para ser uma testemunha conosco de sua ressurreição. Então esses são os quais para um apóstolo eles tiveram que estar com Jesus durante seu ministério, desde o início no batismo de João até o ponto de sua ascensão, quando ele foi levado de nós para ser um novo apóstolo. Agora é bastante óbvio que depois de algumas décadas você não seria capaz de encontrar ninguém que pudesse se encaixar nessas qualificações, e certamente não hoje, mas ainda assim uma das qualificações de um apóstolo é alguém que realmente viu Jesus Cristo. E mesmo que este versículo não tecnicamente dizer que isso sempre será uma qualificação, e de fato seria difícil que sempre fosse uma qualificação, com o passar do tempo isso permaneceu no pensamento público como uma das qualificações para um apóstolo. E certamente tem dentro da igreja LDS, ou a visão de LDS dos apóstolos é uma pessoa que é chamada para o quórum dos 12 apóstolos e designada para ser um apóstolo. Então, quando lemos no Novo Testamento sobre Paulo ser um apóstolo, é muito comum os mormons conceberem em suas mentes um cenário extrabíblico onde Paulo é chamado por Pedro, trazido aos apóstolos, suas mãos são colocadas sobre sua cabeça, ele é designado como membro do quórum dos 12, mas isso é algo que não é encontrado em nenhum lugar na Bíblia. Na verdade, o que Paulo parece dizer é algo muito diferente, que seu chamado veio de fora da estrutura da igreja. Seu chamado veio da visão pessoal que ele teve de Jesus Cristo quando ele estava no caminho para Damasco. E Paulo diz que foi 3 anos depois de sua visão, antes de subir para ver os apóstolos. Então Paulo parece estar fora dessa ideia. Essa ideia LDS de como os apóstolos são chamados. A palavra apóstolo significa simplesmente aquele que foi enviado, e com essa definição Paulo definitivamente se qualifica. Mas como eu digo, os mormons colocam uma definição extrabíblica em cima disso, que aqueles têm que ser chamados de dentro do quórum dos 12, como diz em Atos capítulo 1. Mesmo que seja claro que
Paulo não poderia se qualificar sob a definição em Atos capítulo 1 porque, até onde sabemos, ele nunca viu Jesus. Quando Jesus estava na mortalidade, muito menos estando com ele desde seu batismo e testemunhando sua ascensão, ele já está fora dessa definição então. Vamos até 1835. A igreja foi organizada em 1835. Anos depois, Joseph Smith, através da revelação, tem 12 apóstolos chamados e esse corpo é adicionado à igreja Joseph Smith. Não chama os 12 apóstolos, ao invés ele tem as 3 testemunhas do livro de Mórmon. Chamou os 12 apóstolos e depois que os 12 apóstolos são chamados e designados nesta dispensação, Oliver Cowdery lhes dá um encargo. O encargo dos apóstolos é quais são suas responsabilidades, quais são suas obrigações, quais são seus deveres e como parte desse encargo para os apóstolos. Oliver Cowdery disse, citação é, necessário que você receba um testemunho do céu para si mesmo para que você possa suportar o testemunha, a verdade do livro de Mórmon e que você viu. A face de Deus, um cote que é uma carga pesada pesada para os apóstolos, mas algo que Oliver Cowdery lhes disse que era sua obrigação algo que eles levaram muito a sério. Embora pareça que nenhum deles realmente cumpriu a parte de poder ver o rosto de Deus, Oliver Cowdery continua. Citação que é mais do que o testemunho de um anjo. Em outras palavras, ver o rosto de Deus é mais do que o testemunho de um anjo que é mais do que o testemunho de um anjo. Nunca vê se esforçando até que você tenha visto Deus face a face. Podemos ver que não era necessário que uma pessoa tivesse visto Jesus para se tornar um apóstolo, mas uma vez que um apóstolo era sua obrigação vitalícia, continuar lutando até que tenham visto Deus face a face, e isso parece estar relacionado com a Ascensão 107 que descreve os apóstolos como testemunhas especiais do nome de Jesus. Eles têm uma inteligência especial cidade que eles carregam quando eles testificam de Jesus Cristo, e comumente na igreja entendemos que isso significa que o que eles estão dizendo, não importa que palavras eles usem, o significado por trás disso é que eles viram Jesus face a face. Parece que esta carga apostólica dada aos apóstolos quando eles são chamados para o quórum dos 12 mudou por volta de 1900. Aqui estou indo da pesquisa do historiador D. Michael, que sabe uma coisa ou duas sobre mormonismo. Portanto, os líderes da igreja do século XX começou a minimizar publicamente a necessidade de visões apostólicas. Na época em que se tornou presidente da igreja, Heber J. Grant superou a culpa que sentiu como apóstolo por não ter tido uma visão. Citação: nunca orei para ver o Salvador, a quem ele disse em uma reunião do tabernáculo em 1942. Eu tenho vi tantos homens caírem por causa de algumas grandes manifestações. Para eles desse agora, isso é muito interessante porque isso é semelhante ao que Brigham Young disse na última parte do século XIX. Entrou que ele nunca viu Deus, ele nunca viu um anjo, e na verdade ele está grato por nunca ter visto um anjo, porque todo mundo que ele conhece que viu um anjo se afastou da igreja. Aqui começamos a ver as coisas sendo invertidas da carga apostólica de Oliver Cowdery, onde ele diz que você deve se esforçar até ver Deus cara a cara. E agora a linguagem começa a ser invertida para onde ver Deus cara a cara. Na verdade, não é algo para se lutar, e ainda mais do que ver Deus cara a cara, enfrentar seria um prejuízo, seria uma coisa negativa. Porque muitas pessoas caem depois de terem visto Deus face a face. E Heber J. Grant continua e diz que não só não viu Deus ou Jesus, como também não sabe qualquer outra pessoa que tenha como presidente da igreja. Ele pensaria que ele conhece praticamente qualquer pessoa que teria. Aqui está o que ele disse, citação: não conheço nenhum caso em que o Senhor tenha aparecido a um indivíduo desde sua aparição ao profeta Joseph Smith. Fim de citação. Que é notável em uma igreja que acredita que seus apóstolos veem Jesus Cristo, e que quando eles dão seu testemunho especial de que eles estão dizendo que viram Jesus Cristo, que o hebraico J. Grant diz na década de 1940 é que ele não tem conhecimento de ninguém que tenha visto Jesus desde Joseph Smith. Há poucas razões no registro histórico para acreditar que as coisas mudaram a esse respeito desde a década de 1940. Então Heber J. Grant faz esta declaração sobre não conhecer mais ninguém que tenha visto Jesus desde Joseph Smith na década de 1940 e na década seguinte, na década de 1950. Joseph Fielding Smith, o apóstolo que era famoso por ter o maior conhecimento das Escrituras e ser o principal teólogo da igreja, começa a ensinar que na verdade não é grande coisa ver Jesus ou veja Deus, e que o testemunho do Espírito Santo é mais forte. Isso é da doutrina da salvação, volume 3, página 153. Joseph Fielding Smith citar cada membro do Conselho dos 12 Apóstolos deveria ter, e tenho certeza de ter tido, o conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo. Isso não tem que vir pela
visitação direta do Salvador, mas vem do testemunho do Espírito Santo. O testemunho de o Espírito Santo é o testemunho mais forte que se pode dar. É melhor do que uma visita pessoal sem. Aspas, lembro-me da primeira vez que ouvi esse ensinamento que foi há algum tempo. E pensei que é contraintuitivo, que realmente não faz sentido. Como pode dizer que uma testemunha do Espírito Santo, um sentimento de um Espírito, é mais forte do que realmente ver com seus próprios olhos e sentir o príncipe dos pregos nas mãos e nos pés? Não só é contraintuitivo, porque não faz sentido, mas também parece estar fora de harmonia com cada relato bíblico de Jesus aparecendo para pessoas como os nefentas. E o terceiro nefem, onde o tempo é levado para cada nefita se apresentar e sentir um príncipe dos pregos em suas mãos e em seus pés. Isso é um testemunho muito mais seguro do que simplesmente um sentimento, mas parece claro para mim, e acredito que é provável que Joseph Fielding Smith esteja agora criando este ensinamento para fornecer uma razão para o porquê que os líderes da igreja não viram Jesus. Porque o testemunho do Espírito Santo é o testemunho mais forte que pode ser dado, que está citando novamente, e é melhor do que uma visita pessoal. Gordon B. Hinckley, quando ele era conselheiro no primeiro presidência, em 1984, deu um sermão da Conferência Geral, intitulado Testemunhas Especiais de Cristo. Ele está falando sobre os apóstolos e como eles são testemunhas especiais de Cristo. Ele disse que cada citação de apóstolo sabe que Jesus é o Cristo Redentor e o Salvador da humanidade. Eles conhecem esses grandes verdades salientes por causa do poder do Espírito Santo que dá testemunho individual para eles. Então, quando citamos esses ditos de Joseph Fielding Smith, Gordon Eco, em 1984, parece muito claro que quando os apóstolos testemunham, o que eles estão dizendo é que eles tiveram um testemunho do Espírito Santo. Eles não estão dizendo que viram Jesus. Então, por que é que hoje tantas pessoas ainda acreditam no Espírito Santo? LDS Igreja que os apóstolos viram Jesus. Bem, a razão porque há mensagens contraditórias dadas. Quero voltar a esta ideia da carga apostólica por um segundo. Porque essa carga apostólica mudou desde que foi originalmente dada em 1835 por Oliver Cowdery. Parece continuar a ser verdade que quando um novo apóstolo é chamado para o quórum dos 12, ele recebe um encargo, mas a natureza desse encargo mudou quando Ubi Brown foi chamado para os 12 apóstolos. Ele fala sobre o encargo apostólico que ele recebeu, e isso é encontrado em seu livro Uma Vida Abundante, página 126. A 127, isso é o que Ubi Brown diz sobre seu chamado. Mais tarde o presidente me deu o que é conhecido como o encargo aos apóstolos, que encargo incluía o compromisso de dar tudo o que se tem como tempo e meios para a edificação do reino de Deus, para manter-se puro e manchado dos pecados do mundo, para ser obediente às autoridades da igreja e exercer a liberdade de falar o que pensa, mas estar sempre disposto a subjugar seus próprios pensamentos e aceitar a opinião da maioria, não apenas para votar a favor, mas para agir como se fosse sua própria opinião original depois de aprovada pela maioria do Conselho dos 12 e a primeira presidência. Sem aspas, então, a primeira coisa que notamos é que não há nada lá sobre ver Jesus ou se esforçar para ver Jesus. Essa parte foi completamente eliminada. E como o Merkel, que disse que provavelmente foi eliminada por volta do ano 1900. Outra coisa interessante sobre isso é a nota de que os apóstolos devem votar com a maioria dos apóstolos. Então, se você tiver algum problema e houver 7 apóstolos que são de uma mente, agora é o do Tate, um dos outros apóstolos na minoria. Votar com a maioria é o que diz novamente estar sempre disposto a subjugar seus próprios pensamentos e aceitar a opinião da maioria. Não apenas votar a favor, mas agir como se fosse sua própria opinião original. Depois foi aprovado pela maioria do Conselho dos 12 e da primeira presidência. Retire as citações. Isso traz à mente a recente declaração do presidente Eyring de que quando a unanimidade foi alcançada entre o quórum dos 12 e a primeira presidência, isso é o que constitui a revelação que o presidente Eyring descreveu. Esse processo de chegar à revelação através do debate do Conselho em um comentário improvisado que ele fez durante uma coletiva de imprensa em outubro de 2007, ao relatar sua primeira experiência em um conselho da igreja de alto nível com a primeira presidência e os apóstolos presentes. R. Beren fala de sua expectativa inicial, que todos os presentes receberiam revelação e estariam na mesma página em relação ao assunto sob consideração. Ele ficou surpreso ao descobrir que esse não era o caso, mas que os presentes tinham ideias muito diferentes e não relutam em expressar opiniões divergentes. Aqui são profetas de Deus e estão discordando, disse ele enquanto a discussão circulava. No entanto, os líderes finalmente começaram a alinhar em suas opiniões. Isso não parece notável
dada a natureza estritamente hierárquica da liderança da igreja, onde os apóstolos entram e saem das salas por ordem de antiguidade. Mas o presidente Eyring considera um processo um tanto mundano de alcançar o consenso. Um milagre em suas observações improvisadas. O presidente Eyring abre a cortina e revela os métodos reais de chegar a decisões nos conselhos de alto nível da igreja LDS. Ao fazê-lo, ele muda fundamentalmente a definição de revelação dentro do paradigma mórmon. Não é mais comunicação direta de revelação de Deus para o profeta e presidente da igreja. Em vez disso, a revelação é alcançada através do conselho do Conselho Sus. Depois de debater diferentes posições agora que sabemos que a atual responsabilidade dos apóstolos, quando eles entrarem no quórum, é submeter seu voto à maioria. Esse método não milagroso de chegar à revelação parece cada vez menos milagroso. De fato, o Elder Christopherson tem dito uma coisa semelhante recentemente, que quando os 12 falam sobre qualquer assunto com unanimidade, isso é o que estabelece a doutrina da igreja. Não o que algum apóstolo diz aqui ou algum outro apóstolo diz aqui, mas quando todos falam com unanimidade sobre um determinado assunto. É isso que constitui a doutrina da igreja. É a mesma ideia que o presidente Eyring dizendo que a unanimidade constitui a revelação. Bem, o aspecto da unanimidade disso é colocado em dúvida pelo que agora sabemos de Q.B. Brown como a acusação apostólica de que é dever de um apóstolo vote com a maioria. Então essa unanimidade parece ser mais aparência do que realidade. É a aparência de ser unanimidade, se isso é mais importante do que realmente defender suas próprias opiniões. Se você é um apóstolo, a ideia de que os apóstolos veem Jesus vem também de diferentes aspectos na doutrina da igreja. Por exemplo, o segundo Consolador Joseph Smith ensinou sobre um segundo Consolador que era para realmente ver Jesus. Isso está nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 150, onde ele está interpretando passagens de João 14 que dizem citar: eu não te deixarei sem consolo, eu virei a ti. Me vês porque eu vivo, viverás. Também aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu vou amá-lo e me manifestar a ele. Então, isso é do capítulo 14 de John. Aqui está o que Joseph Smith disse sobre isso. A segunda citação de Consolador não é nem mais nem menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo é. Esta é a soma e substância de toda a questão, que quando qualquer homem obtiver este último Consolador, ele terá a porcentagem de Jesus Cristo para atendê-lo, ou aparecer para ele de tempos em tempos, e até mesmo ele vai manifestar o Pai a ele, e eles vão morar com ele, e as visões dos céus serão abertas para ele, e o Senhor vai ensiná-lo face a face. Então há essa ideia do segundo Consolador que Joseph Smith ensinou, que está disponível aos membros da igreja, se eles se qualificarem para isso, por uma vida inteira de serviço dedicado na mente do público. Quem mais se qualificaria para o segundo conforto, ou mais por uma vida inteira de serviço dedicado do que aqueles que são os apóstolos de Jesus Cristo nos dias de hoje? Agora eu me lembro de crescer na igreja e ouvir a conferência geral e ouvir os discursos dos apóstolos, especificamente, e esperar com a respiração suspensa até o fim, quando eles prestaram seu testemunho, porque eu já estava convencido em minha mente de que eles tinham visto Jesus. Ouça a linguagem que eles usaram, e quanto mais perto eles chegavam de sugerir que tinham visto Jesus, mais excitado eu ficava e mais convencido eu ficava de que eles realmente viram Jesus. Apesar do fato de que em nenhum de seus testemunhos eles realmente dizem que viram Jesus, parece que em muitos casos os apóstolos procuram expressar seu testemunho em linguagem que pretende transmitir a impressão de que eles viram Jesus, sem realmente sair e dizer isso. Eles parecem estar tentando manter um mito vivo. Agora, uma de duas coisas está acontecendo aqui para ser equilibrada e justa sobre isso. Ou os apóstolos viram Jesus e eles não querem dizer que eles viram Jesus, ou não viram Jesus e querem dar a impressão de que viram Jesus, sem sair e realmente dizer. Isso é o ponto em que, quando falo com alguns membros da igreja e falo sobre o fato de que eles não diga que eles viram Jesus, a resposta que ouço frequentemente é boa. Só porque eles não dizem que viram Jesus não significa que eles não viram, sem alguma evidência independente de que os apóstolos viram Jesus. Por que é que os mormons de hoje acreditam esmagadoramente que eles têm? Vamos continuar com os nossos pontos de dados da história. Uma das principais coisas que encontrei na minha pesquisa aqui tende a mostrar por que é que os mormons de hoje acreditam que os líderes LDS viram Jesus. É um manual chamado Ensinamentos do Manual do Aluno dos Profetas Vivos. Está disponível no site lds.org. Capítulo 5, o Quórum dos 12 Apóstolos. Há uma seção especial dedicada aos apóstolos sendo testemunhas especiais de Jesus Cristo. E nela este manual reúne as declarações mais sugestivas feitas pelos apóstolos ao longo dos anos, implicando fortemente que eles viram Jesus, sem realmente sair e dizer que
Este manual é datado de 2010, atualmente é ensinado na igreja e isso, provavelmente, tem muito a ver com o motivo pelo qual os membros hoje acreditam que os apóstolos viram Jesus não apenas ouvir este manual, ou ser ensinado neste manual, mas ouvir e ser ensinado as ideias que são colentadas neste manual é parte do subtexto do mormonismo indo para este manual. Manual atual na igreja. Ensinamentos dos profetas vivos. Manual do aluno. Este é o manual que diz. Citação: os apóstolos sabem com certeza por revelação pessoal que Jesus é um Cristo e que ele vive como um ser ressuscitado. Lembre-se, esses manuais não surgem do nada. Eles são criados por comitês e eles têm que ser aprovados pela liderança da igreja, incluindo pelo menos um apóstolo. Então os apóstolos estão autorizando que essas coisas sejam ensinadas sobre eles com o pleno entendimento de que os membros da igreja, a igreja acreditará neles novamente. De volta ao manual: os apóstolos sabem com certeza por revelação pessoal que Jesus é o Cristo e que ele vive como um ser ressuscitado. Presidente Joseph F. Amit explicou a natureza sagrada de seu chamado. Isso é da conferência em 1916. Presidente Joseph F. Amit disse citar: estes 12 discípulos de Cristo devem ser testemunhas oculares e auditivas da missão divina. F. Jesus Cristo. Observe o que ele diz. Ele não diz que eles são testemunhas pioneiras da missão divina de Jesus Cristo, mas eles deveriam ser, e isso soa como uma pessoa que, quando ele foi chamado para os 12 apóstolos, que teriam sido décadas antes de 1916, teria recebido um encargo apostólico semelhante ao dado por Oliver Cowdery em 1835. Os apóstolos deveriam ser testemunhas oculares e auditivas da missão divina de Jesus Cristo. Não é permitido. Este é o presidente Joseph F. Amit indo em frente. Não é permitido para que digam: eu acredito, simplesmente aceitei, simplesmente porque acredito ler a revelação. O Senhor nos informa que eles devem saber que devem obter o conhecimento por si mesmos. Deve ser com eles como se tivessem visto com seus olhos e ouvido com seus ouvidos e conhecem a verdade. Percebem a linguagem que deve ser com eles como se tivessem visto com os olhos e ouvido com os ouvidos, e sabem a verdade, que é a sua missão para testemunhar de Jesus Cristo e ele crucificado e ressurrento dos mortos e vestido agora com todo o poderoso poder adestra de Deus, o Salvador do mundo. Assim mesmo que Joseph Smith use uma linguagem um tanto mole ao descrever o que é que os apóstolos são supostos para testemunhar, ele diz que eles deveriam ser testemunhas oculares e auditivas da missão divina de Jesus Cristo, e se eles deveriam ser, ou que seus ouvintes deveriam concluir, além de que eles provavelmente estão pulando adiante no tempo para 1971. Boyd K. Packer deu um famoso discurso na Conferência Geral um ano depois que ele foi chamado para ser um apóstolo, que trata deste assunto aparentemente depois que ele foi chamado como apóstolo. Várias pessoas não especificadas vieram até ele e perguntaram se ele tinha visto Jesus, e Boyd K. Packer ficaram tão preocupados com isso que ele decidiu dar um discurso inteiro na Conferência Geral para abordar essa questão, e neste discurso seu objetivo parece ser: rejeite as pessoas que fariam tal pergunta enquanto ainda davam a forte impressão aos seus ouvintes na igreja que, na verdade, se ele viu Jesus e também os outros apóstolos. Aqui está a linguagem que ele usa. Sinta ocasionalmente. Durante o ano passado me perguntaram uma pergunta. Geralmente vem como uma pergunta curiosa, quase uma pergunta de ídolo, sobre as qualificações para ser uma testemunha de Cristo. Agora, primeiro, deixe-me entrar e dizer: se muitas pessoas estão vindo até Boyd K. Packer e perguntando se ele viu Jesus, que demonstra bem ali que existe uma crença generalizada entre os membros da igreja de que os apóstolos viram Jesus, e que Boyd K. Packer, tendo sido chamado, pode ou deve ter tido essa experiência também. Boyd K. Packer continua: a pergunta que eles fazem é: você ouviu? Essa é uma pergunta que nunca fiz. A outro não fiz essa pergunta aos meus irmãos no quórum, pensando que seria tão sagrado e tão pessoal que alguém teria que ter alguma inspiração especial, na verdade, alguma autorização até mesmo para perguntar isso. Então ele quer realmente rebaixar as pessoas que estão chegando até ele e outros apóstolos e fazendo essa pergunta, e pedi-los de perguntar porque ele acha que levaria inspiração ou autorização especial só para fazer a pergunta. Agora pense neste Boyd K. Packer já está tentando dar a entender que ele viu Jesus, porque se ele não viu Jesus, porque haveria necessidade de alguma autorização especial para perguntar a alguém que não viu. Viram Jesus? Se eles viram Jesus, a resposta é apenas não. Se alguém viesse até mim e me perguntasse se eu tinha visto Jesus, eu diria apenas não. Eu não diria que você tem que ter alguma autorização especial para me fazer essa pergunta, porque você teria que ter alguma autorização especial se eu não vi Jesus.
Então o hacker já boicotado está. Sugerindo fortemente que sim, a resposta é que eu vi Jesus, mas você não deveria estar perguntando isso porque você nem tem. Isso é necessária uma autorização especial e inspiração só para perguntar. Boyd K. Packer continua e diz que há algumas coisas muito sagradas para discutir agora. Quantas vezes já ouvimos que na igreja vamos falar um pouco mais sobre esse meme. Mais tarde, há algumas coisas muito sagradas para discutir, porque parece que os apóstolos não apenas recebem um encargo apostólico, mas também recebem palavras-chave especiais para dizer. Sempre que alguém perguntar se eles viram Jesus e parte disso, é algumas coisas demasiado sagradas para serem discutidas. É isso que eles devem dizer, independentemente de terem visto Jesus com aparentemente a ideia em mente de que dá a impressão de que viram Jesus, sem os obrigar a dizer uma mentira. Boyd K. Packer continua: existem aqueles que ouvem testemunhos nascidos na igreja. E a propósito, isto está tudo no manual. De 2010 isto está a ser ensinado na igreja hoje. Boyd K. Packer: existem aqueles e quem ouve testemunhos nascidos na igreja por aqueles de alta posição e por membros nas alas e ramos, todos usando as mesmas palavras. Eu sei que Deus vive, eu sei que Jesus é o Cristo. E venho a questionar por que não pode ser dito em palavras mais claras. Porque eles não são mais explícitos e mais descritivos. Os apóstolos não podem dizer mais. Bem claro que eles poderiam dizer mais. Tudo o que eles poderiam dizer é que eu vi Jesus. E isso seria bem claro e bem claro. O fato é que eles não dizem que em vez disso eles dizem palavras que pretendem dar a impressão de que viram Jesus sem realmente dizer eu vi Jesus. Boyd Packer continua. Como a experiência sagrada no templo se torna o nosso testemunho pessoal. Veja, ele está voltando a isso. É muito sagrado. Falar sobre o templo é sagrado demais para falar. Assim como nossas testemunhas especiais como apóstolos é sagrado. E quando queremos colocar em palavras, dizemos da mesma maneira em outras palavras, da mesma maneira que os membros dizem. Os apóstolos o declaram nas mesmas frases com um pequeno garoto da escola primária ou dominical. Eu sei que Deus vive. E eu sei que Jesus é o Cristo. Eu disse que havia uma pergunta que não poderia ser tomada de ânimo leve nem respondida sem os estímulos de o Espírito. Então, esta é a pergunta: você ouviu? Não pode ser tomada de ânimo leve e ele não pode responder lá sem a orientação do Espírito. Eu não fiz essa pergunta a outros, mas eu os ouvi responder, mas não quando eles foram perguntados. Então ele é falando sobre outros apóstolos que ele ouviu responder a esta pergunta. Eles viram Jesus, mas não quando lhes foi perguntado. Eles responderam sob a inspiração do Espírito. Em ocasiões sagradas, quando o Espírito presta testemunho, ouvi um de meus irmãos declarar que sei de experiências sagradas demais para relatar que Jesus é o Cristo. Então aqui Boyd K. Packer está citando uma linguagem sugestiva de outro apóstolo que ele ouviu e que está usando para Henry Long e passar a mensagem que se os apóstolos viram Jesus, mas sem sair e dizer diretamente de novo, ele diz que eu ouvi um dos meus irmãos declarar que eu sei por experiência que é muito sagrado para relatar que Jesus é um Cristo. Eu ouvi outro testificar: eu sei que Deus vive. Eu sei que o Senhor vive e mais do que isso, eu conheço o Senhor. Então essa conversa de 1971, em que Boyd K. Packer repreende as pessoas por perguntarem aos apóstolos se eles viram Jesus, enquanto ao mesmo tempo tenta insinuar como fortemente que eles realmente viram Jesus, está sendo ensinado hoje na igreja nos manuais atuais. É um pouco de admirar que os membros da igreja hoje acreditem que os apóstolos viram Jesus, apesar do fato de que eles não dizem que eles viram Jesus. O manual continua e contém ainda outra declaração muito forte, uma insinuação de que os apóstolos viram Jesus. Este vem de Arod B. Lei, presidente da igreja LDS no início de 1970. Este é o que ele diz alguns anos atrás. 2 missionários vieram a mim com o que parecia ser uma pergunta muito difícil. Um jovem ministro metodista. E o deles quando disseram que os apóstolos eram necessários hoje para que a verdadeira igreja estivesse sobre a terra. Eles disseram que o ministro disse: você percebe que quando os apóstolos se reuniram para escolher um para preencher a vaga causada pela morte de Judas, eles disseram que tinha que ser alguém que os acompanhasse e tivesse sido testemunha de todas as coisas concernentes à missão e ressurreição do Senhor. Como você pode dizer que você tem apóstolos se isso é a medida de um apóstolo? E então esses jovens disseram a Arod Belei: o que devemos responder? Eu disse a eles: voltem e perguntem ao seu amigo ministro duas perguntas. Primeiro, como o apóstolo Paulo ganhou o que era necessário para ser chamado apóstolo. Não sabia que o Senhor não tinha conhecimento pessoal, não tinha acompanhado os apóstolos, não tinha sido testemunha do ministério, nem do ressurgimento. Como ele obteve seu testemunho suficiente para ser um apóstolo? Então, quando essa pergunta é feita a alguém que sabe alguma coisa
Sobre o Novo Testamento, a resposta é óbvia porque Paulo teve uma visita pessoal e testemunho do Salvador ressuscitado no caminho para Damasco. Arod Belei continua. E a segunda pergunta que você faz a ele é: como ele sabe que todos os que hoje são apóstolos também não receberam esse testemunho? Você não poderia ficar muito mais forte em sua implicação de que os apóstolos modernos viram Jesus do que esta história contada por Arod Belei. Ele segue dizendo isso: eu testifico a vocês que aqueles que possuem o chamado apostólico podem e sabem da realidade da missão do Senhor. Um quote, e isso é encontrado no livro Ficai em Lugares Santos, página 64. Há então todas essas citações de líderes anteriores da igreja do presidente Joseph Smith Boydka Tucker de Arod Belei. Essas citações incrivelmente sugestivas que implicam tão fortemente quanto que, possivelmente poderia, sem realmente sair, é dizer que eles viram Jesus sendo ensinado na igreja hoje. É ainda quando os líderes da igreja falam publicamente sobre suas experiências com o Espírito, parece muito menos dramático, parece muito mais como eles simplesmente experimente o Espírito Santo e as impressões do Espírito na voz mansa e delicada do jeito que os membros devem fazer sem manifestações especiais, sem visitas especiais. Por exemplo, quando Gordon B. Hinckley, agora presidente da igreja em 1997, foi entrevistado pela ABC, a pergunta foi feita como o líder mundial da igreja: como você está em contato com Deus? Você pode explicar isso para mim? E para Gordon B. Hinckley diz: eu rezo. Para ele, noite e manhã eu falo com ele e eu acho que ele ouve minhas orações. Como ele ouve as orações dos outros, eu acho que ele responde-lhes. Uma linguagem extremamente pouco dramática sendo usada por Gordon B. Hinckley, o entrevistador. Acompanha, mas mais do que isso, porque o seu líder da igreja você tem uma conexão especial. E o entrevistador agora leva ao presidente Hinckley a descrever o que acontece quando a revelação é recebida pelo presidente da igreja. E Hinckley diz que agora não precisamos de muita revelação contínua, temos um grande reservatório básico de revelação, mas se um problema surge, como acontece ocasionalmente, uma coisa vexatória com a qual temos que lidar, vamos ao Senhor em oração. Discutimos isso como uma primeira presidência e como um conselho dos 12 apóstolos. Oramos sobre isso e então vem os sussurros de um ainda pequeno voz e sabemos a direção que devemos tomar e procedemos de acordo com o entrevistador. Diz: isso é uma revelação. E o presidente Hinckley diz que isso é uma revelação. Então parece, pelo que o presidente Hinckley diz nesta entrevista, que o processo de receber revelação pelos líderes da igreja é algo muito pouco dramático, algo muito comum, algo que todos os membros da igreja são aconselhados a ter e buscar. O que são os sussurros da voz mansa e delicada. Então o que temos na igreja LDS são, na verdade, duas mensagens sendo ensinadas ao mesmo tempo. Temos líderes que citei Gordon B. Hinckley aqui, também em 1984, bem como Joseph Fielding e Mitt em a década de 1950, falar sobre uma visitação pessoal. Não é tão forte quanto um testemunho do Espírito Santo, dando uma mensagem aos membros da igreja que eles realmente não recebem nenhum tipo de visitação especial. Eles não recebem nenhum tipo de testemunho especial de Jesus Cristo quando eles estão testificando. Eles estão simplesmente testificando da mesma forma que qualquer outra pessoa faria na reunião de testemunhos, e ao mesmo tempo em que esta mensagem está sendo ensinada, nós também temos a outra mensagem sendo ensinada, que na verdade é essa: eles viram Jesus. Essas fortes implicações, eles viram Jesus. Isso é o que seu testemunho especial é. E então a maneira como isso é muitas vezes resolvido na mente dos membros é que quando os líderes da igreja estão dizendo publicamente que realmente é apenas a voz mansa e delicada que é uma revelação, o que eles estão fazendo é que eles estão expressando sua linguagem com cuidado, porque em um ambiente público que eles não querem que o público saiba que eles realmente viram Jesus, que o membro já sabe que eles têm. E então o membro acredita que eles estão dando esta mensagem desta forma para o mundo exterior quando eles realmente viram Jesus. É um fenômeno psicológico fascinante que o membro vai realmente apoiar sua crença de que os apóstolos viram Jesus, negando a veracidade do que é que os próprios apóstolos dizem, pelo menos publicamente. E mais uma vez, voltamos à estranha resposta: acho que isso explica em certa medida os membros que dizem bem apenas. Por que não dizer que eles o viram? Não significa que eles não tenham toda essa ideia sobre líderes vendo que Jesus está amarrado não apenas no testemunho especial dos apóstolos, não apenas no segundo de Consolador sobre o qual Joseph Smith falou, mas também no Santo dos Santos, o Santo dos Santos. Nos modernos templos LDS, pelo menos alguns dos templos, são uma sala especial onde apenas o presidente da igreja pode ir, o profeta de Deus sobre a terra, neste dia. E a ideia está lá fora, e na verdade, o ensinamento está lá fora, que o profeta vai para aquela sala especial, porque é onde ele recebe
Visitação pessoal e instrução de Jesus Cristo. Joseph Smith disse isso sobre os santos. Santo citação. Ninguém pode realmente dizer ele conhece Deus até que ele tenha lidado com algo, e isso só pode ser feito no mais sagrado dos santos. Retire aspas do que é Joseph Smith dizendo que eles têm que lidar antes que uma pessoa possa dizer que realmente conhece bem Deus. Isso é uma linguagem velada. Mas parece bastante óbvio que o que ele está falando é lidar com o príncipe dos pregos nas laterais e pés e mãos de Jesus. Ele não sai e diz isso, mas essa é a implicação velada de que ninguém pode verdadeiramente dizer que ele conhece Deus até que ele tenha manuseado algo. E isso só pode ser feito no mais santo dos santos, assim como eu digo, Joseph Smith disse isso em 1842, e isso pode formar parte da base dessa ideia de que essas visitas pessoais ocorrem no Santo de Santos. Visitas pessoais com o Salvador ressuscitado. Agora compare isto com o que Boyd K. Packer disse no seu livro O Templo Sagrado. Página 4 sobre o Santo dos Santos citação. Escondido na parte central do templo está o Santo dos Santos, onde um presidente da igreja pode se aposentar quando sobrecarregado com decisões pesadas para buscar uma entrevista com ele acusa. Igreja é tão mais uma vez Boyd K. Packer usando o mesmo tipo de linguagem velada como Joseph Smith, mas implicando fortemente que o Santo dos Santos é o lugar onde o presidente da igreja vai buscar uma entrevista com Jesus. E a implicação é vê-lo. E além dessas declarações que foram publicadas, existem mitos que circulam nos LDS Igreja sobre acontecimentos estranhos no Santo dos Santos. Não sei se sou o único que ouviu a história de quando Spencer Kimball era presidente da igreja. A história é que existem apenas duas pessoas com as chaves do Santo dos Santos. Há um presidente da igreja há o zelador. Porque o zelador tem que entrar mantê-lo arrumado. A história é sobre um zelador caminhando pelo Santo dos Santos uma noite quando o templo está fechado e ouvindo Spencer Kimball no Santo de Santos falando com alguém e outra voz respondendo a outra história sobre um presidente da igreja saindo do Santo dos Santos e rindo e enxugando lágrimas de seus olhos e dizendo algo sobre o Senhor ter um senso de humor muito bom. Simplesmente mitos, tanto quanto posso dizer, que circulam para apoiar esta ideia comum de que o Santo dos Santos é o lugar onde um Senhor aparece ao seu profeta. Isto joga-se neste todo a ideia de que os membros da igreja têm que os líderes da igreja e especialmente o profeta, mas eu acho que todos os apóstolos viram Jesus e é isso que os qualifica para serem apóstolos. Então os líderes da igreja têm jogado nos dois sentidos por cerca de um século agora. Por um lado, dizendo que eles apenas recebem revelação como todos os outros recebem, mas, por outro lado, insinuando tão fortemente quanto possível que realmente viram Jesus. Para que as pessoas possam ter confiança no que dizem como autoridade, quero dizer, se eles são iguais a todos os outros e apenas ouvem a voz mansa e delicada e tentam interpretá-la da melhor maneira possível. Isso não inspira o tipo de confiança que eles desejam que os membros da igreja tenham. Há alguns anos uma pessoa entrou na cena mormon que colocou essa questão em nítido contraste, que trouxe isso à tona. E essa pessoa é Dever Sinofer. Dever Sinofer tem um movimento neo-ortodoxo dentro do ILDS. Igreja. Ele ganhou muita atração. Há muitas pessoas que o estão seguindo e concordam com ele. E a única coisa que ele disse que despertou mais interesse entre os membros da igreja, talvez do que qualquer outra coisa, é sua simples declaração que ele afirma que viu Jesus. Não estou aqui para julgar se ele viu Jesus ou não, mas sei que ele diz que viu Jesus. E isso criou uma grande atração para ele por parte dos membros da igreja, e eu acho que uma razão para isso é porque mais e mais membros da igreja estão ficando cientes do fato de que, mesmo acreditando que os apóstolos da igreja mais antiga viram Jesus, eles não estão dizendo que viram Jesus. E então os membros estão começando a se perguntar se eles viram Jesus. Bem, aqui está o Dever Sinofer dizendo que eu vi Jesus. E isso cria a atração para o Dever Sinofer. E para longe da igreja, o Dever Sinofer se tornou tão popular entre os mormons SM, afastando tantos mormons de sua lealdade aos líderes da igreja que em junho de 2015 da linha H, Wax foi para Boise Idaho para fazer uma apresentação especial lá, que desde então passou a ser chamada de Resgate de Boise, a razão pela qual o Elder Wax saiu Boise junto com Richard Turley do escritório do historiador da igreja era tentar resolver a situação que está sendo criada pela popularidade de Dever Sinofer agora. O nome de Dever Sinofer nunca é mencionado, mas você não precisa saber muito sobre o que está acontecendo com Dever Sinofer para ver que é exatamente isso que está sendo abordado por Elder Wax. Como parte da apresentação, Elder Wax aborda a questão sobre se os apóstolos viram Jesus. Isso é parte de sua apresentação porque o Dever Sinofer afirmou ter visto Jesus.
Então o Elder Wax tem que resolver isso. Pergunta como eu digo é a afirmação de dever se nofer de ter visto Jesus, que colocou essa questão na vanguarda da discussão e aqui está o que Elder Wax de citar. A primeira resposta a esta afirmação é que os apóstolos modernos são chamados para serem testemunhas do nome de Cristo em todo o mundo. Doutrina em Aliança 107. 2:3. Agora se você realmente olhar para esta revelação que é o que ela diz, os apóstolos modernos são chamados para serem testemunhas do nome de Cristo em todo o mundo, isso não impediu os apóstolos antes disso de usarem apenas a abreviação de que eles são testemunhas especiais de Cristo, mas agora o ancião Wax quer se concentrar no nome de Cristo, que eles são testemunhas especiais do nome de Cristo em todo o mundo, e isso é o que a revelação diz em todo o mundo. Isso não é para testemunhar uma manifestação pessoal. Ok, então aqui Carvalho os mais velhos está dando a primeira mensagem, a mensagem de que o que eles recebem é não mais especial ou diferente do que os membros recebem, e não significa apenas porque eles são chamados de testemunhas especiais do nome de Cristo que eles receberam uma manifestação especial. Sinta isso, e esse não testemunhar de uma manifestação pessoal. Testemunhar o nome é testemunhar do plano da obra, omissão como a expiação e a autoridade ou sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, que um apóstolo que possui as chaves é o único responsável por fazê-lo. Quando o ancião Wax está dizendo que eles têm um testemunho especial, eles não estão dizendo que o testemunho é especial, eles estão dizendo que o apóstolo é especial e, portanto, qualquer testemunho que ele der é especial porque é o apóstolo dando. Ele não está dizendo que o testemunho em si é especial, que venha de uma manifestação. Então, a maneira como ele está interpretando esta passagem agora é simplesmente o apóstolo que é especial, e qualquer testemunho que ele dá é especial. Ele não está dando um testemunho especial sobre uma experiência especial que o apóstolo teve. Agora Elder Wax continua depois de ter dado esta primeira mensagem sobre como seu testemunho é apenas comum e ordinário. Não tem que ser uma manifestação especial, ele vai querer ter o outro também. E implica fortemente que, na verdade, eles viram Jesus. Ele continua citando, enquanto alguns dos primeiros apóstolos e outros membros da igreja tiveram a sublime experiência espiritual de ver o Salvador, e alguns fizeram um registro público disso nas circunstâncias de hoje, são aconselhados a não falar de nossas experiências espirituais mais sagradas. Por que ele está dizendo isso do jeito que estou interrompendo no meio de uma frase? Porque Elder Carvalho dizendo que somos aconselhados a não falar de nossas experiências espirituais mais sagradas, a menos que haja são experiências espirituais sagradas que ele teve que ele não pode contar as pessoas em bois, e sobre essa é a implicação, e essa é a mensagem pretendida que Elder Wax tem para seu público. Ele dá uma razão para isso. Ele diz: nas circunstâncias de hoje em que estamos aconselhados a não falar de nossas experiências espirituais mais sagradas de outra forma, com a tecnologia moderna que pode transmitir algo em todo o mundo. Uma observação feita de forma sagrada em um ambiente privado pode ser dito no exterior em violação do mandamento do Salvador de não jogar nossas pérolas aos porcos. Então, realmente o que ele está dizendo é que eu vi Jesus, mas eu simplesmente não posso dizer isso em voz alta, porque senão eu estaria jogando minhas pérolas anti-suíno. Mas observe como isso é estranho. Na primeira citação de Carvalho os mais velhos, ele cita corretamente a doutrina e as alianças que dizem que os apóstolos devem ser testemunhas especiais do nome de Cristo em todo o mundo que faz parte da revelação. Agora ele diz que não quer dar testemunho de Cristo porque está preocupado que esse testemunho possa ser compartilhado em todo o mundo. Você pensaria que o Carvalho mais velho ficaria feliz em ter seu testemunho compartilhado em todo o mundo através da tecnologia, porque isso faria com que ele pudesse realmente cumprir seu encargo apostólico bíblico, mas, em vez disso, a possibilidade de que qualquer testemunho que ele presta possa ser compartilhado em todo o mundo agora se torna para ele a desculpa para não compartilhá-lo de curso. Até Bois de Rescue não foi permitido fazer e responder perguntas para que ninguém pudesse trazer isto a Elder Wax. E teremos de adivinhar qual seria a resposta dele, e aqui quero trazer algo muito interessante de Tom Phillips. Talvez ouvir o nome dele. Ele era um ex-presidente de estaca e autoridade diária na Inglaterra. Ele recebeu sua segunda unção em 2002. E posteriormente ele deixou a igreja e falou sobre a segunda unção e no que consiste o propósito deste programa é não entrar em os detalhes da segunda unção, mas para entrar em outro aspecto que Tom Phillips falou sobre a segunda unção é uma ordenança que ocorre no templo. Ela deve ser mantida muito sagrada e muito secreta por aqueles que a recebem. E não para ser. Falou sobre o Tom Phillips. Fala sobre isso porque ele deixou a igreja. A segunda unção é equiparada na doutrina mórmon a terá certeza de que alguém convoca uma eleição uma vez que você recebeu seu segunda unção.
No templo você está convocando uma eleição como major e você não pode cair disso a menos que você negue o Espírito Santo. Em outras palavras, sua exaltação está assegurada. Isso também está ligado na crença mórmon com o segundo consolador. E Tom Phillips tinha o plano, expectativa de que em sua segunda ordenança de unção no templo que ele veria que Jesus apareceria para ele e que ele teria aquela experiência sublime e ele foi ao templo ele teve uma experiência maravilhosa ele disse que era muito espiritual mas em nenhum lugar Jesus mostrou e então ele pensou bem, talvez isso seja algo que aconteça mais tarde em um ambiente privado, mas depois de 2 anos Jesus não apareceu para Tom Phillips e Tom Phillips começou a se perguntar se o problema comigo é o Senhor, sou eu quem está em culpa, estou fazendo algo errado que está me impedindo de ter essa experiência esperada de Jesus aparecer para mim e Tom Phillips foi a uma autoridade geral e perguntou a esse autor geral. Essa pergunta é o problema comigo. Eu não vi Jesus receber a segunda unção, o que está acontecendo eu não estou fazendo algo certo. E de acordo com Tom Phillips, a autoridade geral disse a Tom Phillips que se alguém perguntar se eles viram Jesus o que isso foi dito para fazer isto foi dito a eles que olhassem essa pessoa bem nos olhos e dissessem: fomos aconselhados pelo profeta a não discutir tais experiências sagradas. Quote agora isto. É interessante porque o Tom Phillips está a receber este conselho de uma autoridade geral diante de Tom Phillips tendo dito a autoridade geral que Tom Phillips não viu Jesus. Então a resposta é dizer essas palavras. Isso é um script, isso é um meme que os líderes da igreja e ou aqueles que receberam sua segunda unção são aconselhados a dizer às pessoas. Quando eles são perguntados a queima-roupa você viu Jesus, a resposta é que fomos aconselhados pelo profeta a não discutir tais experiências sagradas. É uma esquiva, é uma implicação intencional de que o falante viu Jesus quando na verdade o falante sabe que isso não é verdade. Tom Phillips mencionou a história em uma entrevista no podcast Infantes o Tronos em 20 de fevereiro de 2014 e é muito interessante que ele dê a linguagem que lhe foi dito para dizer que fomos aconselhados pelo profeta a não discutir tais experiências sagradas. Ele dá isso em uma entrevista que é mais de um ano antes de Dallin H. Waxir para Boys e diz virtualmente exatamente a mesma linguagem. Então mais uma vez Tom Phillips 20 de fevereiro de 2014 diz que isso é o que eles dizem para dizer que fomos aconselhados pelo profeta a não discutir tais experiências sagradas. Citação final de Elder Wax em junho de 2015. Quando ele vai para Boise diz que nas circunstâncias de hoje somos aconselhados a não falar das nossas experiências espirituais mais sagradas. É a mesma linha, é o mesmo nome, é a mesma implicação e por isso temos todos os motivos para acreditar que o que Wax está dizendo que é uma esquiva completa e é uma esquiva intencional, tente dar aos membros a ideia de que ele realmente viu Jesus, quando na verdade ele não viu e, curiosamente na entrevista com o presidente Gordon B. Hinckley de 1997, que eu li anteriormente, ele realmente finalmente chega a dizer aquele meme. O questionador pergunta quantas vezes você recebeu tais revelações. E Gordon B. Hinckley diz: eu não sei, estou satisfeito que em algumas circunstâncias nós tivemos tal revelação. Então a lâmpada acende na cabeça dele. E ele diz que é uma coisa muito sagrada sobre a qual não gostamos de falar muito. Uma coisa muito sagrada. Então parece que Gordon B. Hinckley foi pego de surpresa nesta questão. Porque ele não foi perguntado a queima-roupa. Você viu Jesus? Em vez disso, ele foi questionado sobre sua conexão com o Senhor em como é uma revelação na qual ele a descreve como sendo muito pedestre, muito quieta, voz pequena, muito pouco dramática e finalmente chegando ao fim daquela parte da entrevista em que o entrevistador diz: e isso é uma revelação. E Gordon Hinckley diz que isso é uma revelação e o entrevistador pergunta quantas vezes você recebeu tais revelações e o presidente Hinckley diz: não sei, me sinto satisfeito que em algumas circunstâncias em que tivemos essa revelação é uma coisa muito sagrada que não gostamos de falar muito. Uma coisa muito sagrada. Bem, ele já falou muito sobre isso e em um contexto que mostra que realmente não há muito para falar. Então acho que o que estava acontecendo naquela entrevista é que o presidente Hinckley não percebeu as implicações do que ele estava dizendo e descrevendo a revelação como muito mundana e muito prosaica, até chegar ao fim e perceber que precisava mudar para a linguagem sagrada. É uma coisa muito sagrada sobre a qual não gostamos de falar muito. Uma coisa muito sagrada. Ok, agora vamos para a implicação mais recente de que os apóstolos viram Jesus. Ninguém tira o prêmio de Wendy Nelson, a esposa do presidente Russell M. Nelson, que deu uma palestra em janeiro de 2016 no Havaí em um devocional para jovens adultos, que foi transmitido para todo o mundo. Em seu último parágrafo para sua palestra, a irmã Wendy Nelson vai com tudo ao tentar passar a ideia de que os líderes viram Jesus e
Aqui está o que ela disse, meus queridos irmãos e irmãs. Que eu amo a realidade é que um dia, você e eu teremos uma entrevista individual cara a cara com o próprio Salvador. Quando essa eventualidade se tornar real para nós, estaremos dispostos a fazer o que for preciso para estarmos preparados. Então agora uma pergunta. Que concluo ok, então ela já configurou sua pergunta e falou sobre a realidade de uma futura entrevista cara a cara com o Salvador. Agora nossa pergunta aqui vamos citar: e se você soubesse que o Salvador já havia retornado a esta terra, que ele, como parte de sua segunda vida, já se encontrou com alguns de seus verdadeiros seguidores. Enseveram maravilhosos grandes encontros sobre os quais o mundo, incluindo a CNN e a blogosfera, nada sabiam. Se você descobrisse que o Salvador já estava na Terra, o que você gostaria desesperadamente de fazer hoje e o que você estaria disposto e pronto para fazer amanhã? Então aqui, irmã Nelson, tenta insinuar que grandes reuniões de líderes da igreja já viram Jesus face a face e que isso ocorreu nessas grandes reuniões como parte da preparação para sua segunda vida. E, portanto, essas mensagens continuam sendo ensinadas aos membros da igreja ainda. Em janeiro de 2016, pela irmã Nelson. Sob essas circunstâncias, não é de admirar que os membros da igreja estejam recebendo mensagens confusas sobre o assunto e sentam que, embora os apóstolos não estejam dizendo a queima-roupa que viram Jesus, que eles realmente têm e que essas experiências são simplesmente sagradas demais para serem relatadas. Em contraste, Eusé M. não parecia ter muito problema em compartilhar sua primeira experiência de visão, na qual ele alegou ter visto não apenas Jesus Cristo, mas Deus o Pai. No Bosque Sagrado, o relato de 1842 desse incidente foi escrito para ser publicado em um jornal. Então eu acho que ele estava bem em fazer. O público e eu estaríamos dispostos a apostar que não importa quão sagradas sejam essas experiências que os apóstolos afirmam ter, que são sagradas demais para relatar que elas não são mais sagradas do que ver Jesus Cristo, ou Deus o Pai. Então José Smith queria que o mundo soubesse sobre sua primeira experiência de visão ao ponto de publicá-la em um jornal. Seu objetivo era garantir que as pessoas ouvissem seu testemunho para que pudessem julgar se era verdade. Mas hoje os apóstolos tomam outro caminho, que não querem falar sobre suas experiências publicamente porque eles dizem que não querem que o público saiba que eles não querem que outras pessoas descubram que eles viram Jesus, como a implicação, porque então eles estariam jogando pérolas aos porcos. Tudo o que posso dizer é que este é outro exemplo em que a igreja moderna de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é muito diferente da igreja primitiva de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e também diferente da nova apóstolos do Testamento, que parecem viajar extensivamente e vão a todos os lugares que podem e contam a todos que podem encontrar sobre seu testemunho especial de Jesus Cristo. E assim, concluindo, 30 anos atrás, eu estava convencido de que todos os apóstolos tinham visto Jesus Cristo e que quando eles deram seu testemunho, eles estavam me dizendo em linguagem velada que eles tinham visto Jesus Cristo. Eu esperaria até o final de suas palestras ouvir seu testemunho e eu apreciaria muito quando os apóstolos usariam uma linguagem muito fortemente velada indicando que eles tinham visto Jesus. Eu comi aquilo. Até hoje eu me sinto diferente. Eu não acredito que eles viram Jesus. Eu acho que a razão pela qual eles não dizem que viram Jesus é porque eles não viram Jesus e ainda querem manter vivo o mito entre os membros da igreja de que viram Jesus para cumprir o que é comumente entendido como um apóstolo e ter o testemunho de um apóstolo. E hoje sinto que há mais do que um pouco de verdade para a história sobre como, quando os apóstolos se encontram, cada um deles fica se perguntando se eles são os únicos que não viram Jesus. Isso é tudo por esta noite. Este é o Mormon Livre de Rádio. Desligando.